Olá pessoal, bem-vindo e bem-vinda ao canal Amu Invest. DEVA 11, vale a pena? Venha saber. Então pessoal, este é um fundo imobiliário do setor de recebíveis, é um fundo imobiliário de papel. Ele foi lançado no mês 8 de 2020, é um fundo de base 100, a Devante é a gestora, títulos e valores imobiliários, e é um fundo com liquidez altíssima. Ele negocia em média 3 milhões e 600 mil por dia. Os usuários do site dão nota 4 de 5. Ele faz parte do IFIX com 1,34%. Ele conta atualmente com quase 14 milhões de cotas, 13 milhões e 905 mil. Em termos de PVP, esse fundo está sendo negociado com desconto. Atualmente está no PVP de 0,91, o que indica 9% de desconto. Ele tem um patrimônio atual de 1 bilhão 393 milhões e o mercado está aceitando pagar 1 bilhão 262 milhões. Então note, é um fundo de base 100, cuja cota hoje vale 100 e o mercado está aceitando pagar R$90. Tendo setembro como referência, é um fundo que já conta com mais de 124 mil cotistas. Nesse próximo slide a gente vê o quanto o fundo está sendo negociado atualmente. Então R$ 90,80 atual, R$ 89,99 é a mínima e R$ 104,82 é a máxima. Ou seja, o fundo atualmente está orbitando bem próximo das suas mínimas históricas. Quando esse fundo veio, vamos traçar aqui a linha dos R$100. Vamos traçar aqui mais ou menos essa linha, né? Não tem como a gente saber com exatidão. Então quando esse fundo foi lançado, na época ele estava pegando ainda aquele setor, aquele GPM bem descontrolado. Esse fundo chegou a alcançar incríveis R$ 155. Incríveis de forma negativa, né? As pessoas saem comprando de forma totalmente desesperada, né? Ó, depois chegou a bater R$ 143, ficou orbitando a 120, R$ 117. Nessa época, os ativos estavam caros e as pessoas se predispunham a pagar muito caro pelos ativos. Só que aí, inevitavelmente, a tendência, principalmente para fundos de papel e para FOFs, é que eles convirjam, né? Que eles voltem próximos ao seu valor patrimonial, ao seu VP. Então, assim como agora os FOFs estão depreciados, estão abaixo do seu valor, a tendência é que eles voltem ao seu valor também. Tá? Então, olha só, 117, depois ele começa a orbitar mais ou menos R$ 104. Em novembro do ano passado, novembro para dezembro, os fundos caem. Apesar que os papéis caíram um pouco, então esse fundo começa a orbitar mais ou menos R$ 102. E ele fica mais ou menos lateralizado nessa faixa aqui, ó, de R$ 102, R$ 104. Em abril. Abril acontece entre aspas, tá? Uma fofoquinha no mercado. Começaram a falar muito mal do HCTR. E aí, em abril, você vê o fundo despencando aqui, ó. Saindo de patamares de 103, vindo para patamares aqui de mais ou menos 90 e poucos reais. Aí o fundo dá uma recuperada, volta novamente a patamares de R$ 102 e desde mais ou menos setembro, julho para agosto, todo o mercado de papéis, né, começa a sofrer um pouco em razão do arrefecimento da inflação. Como esses fundos são indexados a IPCA em sua maioria e a inflação começou a cair, chegando a ficar até negativa, a gente vê os fundos entregando menos e como o mercado é imediatista e rentista, a renda cai e o mercado começa a se desesperar. Então, atualmente, o fundo está orbitando a mais ou menos R$ 89. A questão é, muitas pessoas compram caro e quando vê o fundo tendo algumas oscilações, vendem barato. Por mais que você comprou a R$ 155, tá? Se você não vender, não significa que você teve o prejuízo. Agora, as pessoas veem a cota caindo, compram caro sem saber, cota cai e ele sai vendendo desesperado. Imagina quem comprou a 155 e vendeu a 117, R$ 100. Aí a pessoa vai e compra a 117 e vende agora a 90. Poxa, esses R$ 30 de prejuízo que ele carrega, se ele tiver só fazendo um cálculo arredondado, né? Esses R$ 27 de prejuízo, ele gastaria quase 2, 3 anos em dividendos para reaver. Sendo que se ele não vender, ele não apura nada. Na minha opinião, tá? Os fundos imobiliários, a sua grande função é você ter renda. Então, se você comprou ativo para renda, não dá para você ficar preocupado com oscilações, né? E vender um ativo porque ele caiu, ou comprar porque subiu, que o mercado... A maioria do público é o inverso. Quando cai, eles acham que tá ruim. Quando o fundo começa a subir, aí começa aquele efeito manada e compra, ao invés de o pessoal querer comprar quando tá na queda. Lógico que não é porque caiu que você vai comprar. Você tem que ver se não houve perca de fundamentos e coisas nesse sentido, né? Vamos à frente aí.
Antes da gente continuar vendo mais a respeito desse fundo imobiliário, eu gostaria de pedir humildemente, deixa o like, comenta e compartilha. Toda a interação de vocês aqui no canal é muito importante para o crescimento e desenvolvimento dele. Por favor, compartilhe o vídeo e ajude-nos a levar conhecimento e educação financeira a mais pessoas. O nosso objetivo é chegar a 15 mil inscritos, então se quiser nos ajudar, se inscreva no canal e ative o sino. Temos também a opção de membro. Está gostando do canal e quer nos apoiar financeiramente, torne-se membro a partir de 10 centavos por dia. Esse apoio é imprescindível, ajuda muito a gente e ainda você tem acesso a vários benefícios. Você tem acesso antecipado a vídeos, participa do grupo fechado do Telegram e tem preferência quando pede um vídeo aqui no canal. Então, muito obrigado a todos vocês que colaboram e tornam-se membro. Nós temos também o objetivo de tentar tirar uma certificação CEA. Com essa certificação, a gente se torna um profissional do mercado e pode, inclusive, fazer indicação de ativos. Quer nos ajudar a tirar essa certificação CEA? Pix do canal é amuinvest@gmail.com. Desde já agradeço imensamente a todos vocês que colaboram. Nesse slide a gente vê as entregas do fundo e foi aquilo que eu falei para vocês lá atrás. Ó. Quando o fundo veio ao mercado, ele chegou a entregar R$ 2,50, R$ 2,00, acima de R$ 2,50, próximo a R$ 2,00 e aí se estabiliza num patamar entre R$ 1,50, mais ou menos R$ 1,25, e até aí tudo bem. Só que aí começa a acontecer essas quedas lá na frente. Ó. O ano 2021, o ano 2022, o fundo estava entregando mais ou menos R$ 1,50, R$ 1,25 e R$ 1,00. E aí agora a última entrega do fundo, 55 centavos. Eu não sei dizer se... Eu tô gravando esse vídeo na terça, ele vai sair hoje ainda, terça-feira. Eu não sei se é hoje ou se é amanhã, que vai ter o 5º dia útil, o anúncio dos dividendos. Então pode ser, eu acredito que esse fundo ainda vai fazer mais 1 ou 2 anúncios nesse valor baixo, e aí depois ele deve começar a melhorar a entrega. Então, temos que ver aí como é que vai ser os anúncios. Esse fundo já passou por 7 subscrições, e a última ocorreu no mês 7 desse corrente ano aí. Vamos à frente. Nesse slide aqui a gente vê as entregas do fundo, né, com mais exatidão. Então, ó, 1,40, 1,35, 1,25, 18, 31, 1,40, 1,60, 1,40, 1,25, R$1,55. Dia 7/10, para pagar no dia 17/10, o fundo anunciou 7,55 centavos. Na época, a cotação R$ 97,00, o que indicava um yield de 0,57. Apesar de toda a queda, o fundo vem com yield excelente acumulado, 15% de yield acumulado nos últimos 12 meses, o que, na minha opinião, ainda assim, apesar dessas últimas entregas, entre aspas, né, baixas, eu ainda reputo ser um excelente yield acumulado. E acredito, sim, na plena recuperação dos fundos de papel e que em breve eles vão entregar um valor muito bom. Vamos à frente aí. Aqui a gente vê os institucionais que possuem posição no fundo, com destaque para o Iridium, um destaque negativo, na minha opinião. Acima de 5% de posição para mim já é um alto carrego, né? Então o Iridium está com 12% aí, Becri com 1,88, o Irim com 0,76 e ainda vemos diversos outros fundos com posição aí no DEVA, né? Antes de a gente continuar vendo mais a respeito desse fundo imobiliário, eu gostaria de pedir humildemente, nós temos um canal secundário, o canal Amudicas, e o nosso grande objetivo é monetizar esse canal e chegar a 1000 inscritos. Então vá lá e se inscreva, é de graça, não custa nada, você ajuda o amiguinho. Todos os nossos canais estamos em outras mídias, o Amu Invest, Amu Fiagro, Amu Dicas. Nós estamos lá no Facebook, TikTok, Kawaii, Instagram. Então vá nessas mídias e acompanhe os nossos canais, se inscreva e ajude-nos a crescer nessas mídias também. Eu agradeço de coração a todos vocês que colaboram, tá? Vamos à frente aí. Aqui a gente já está dentro do relatório gerencial, né? E aí o comentário do gestor. O DEVA distribuiu 7,6 milhões, o que equivale a 55 centavos. Para os recibos de subscrição referente à 7ª emissão, também foram distribuídos 55 centavos. Aí vai falar sobre os rendimentos apurados aqui. Lembrando que houve deflação, né? Julho, menos 0,68. Agosto, menos 0,36. Setembro também teve menos 0,29, se eu não me engano. Então, 3 meses teve resultado negativo, tá? A carteira do DEVA basicamente composta por ativos cuja remuneração é indexada ao IPCA. Por esse motivo, o comportamento do índice reflete diretamente nos rendimentos distribuídos. Como mencionado acima, os ativos possuem proteção contra a deflação. Isso significa que em um momento de IPCA negativo, a correção monetária é zero e o ativo corrigido somente pela taxa prefixada. Dessa forma, é natural que exista uma queda pontual, tá? Isso é momentâneo. Vale ressaltar que caso a proteção não existisse, provavelmente os rendimentos teriam sido nulos no mês. Essa circunstância deixou evidente a experiência e expertise de ter essa proteção contra a deflação. Mais à frente a gente vai ver até um detalhe que ele fala sobre isso, eu quis trazer aqui para vocês. Esse patamar não foi mencionado de forma aleatória. Quando o DEVA foi modelado em 2020, comentamos que considerando o cenário de inflação próximo ao centro da meta,
3,4%, o fundo entregaria 1% de dividend yield. E no gráfico retirado do relatório gerencial de novembro de 2020, fica clara a dinâmica do fundo. Naquele momento, a inflação medida pelo IPCA estava em linha com o centro da meta. Nesse caso, se a carteira do fundo fosse totalmente indexada ao IPCA, teria entregado 1%. Porém, como a carteira tinha IGPM, que estava em alta, entregou 2,7%. Então eles mostram assim, não adianta a gente também olhar só para agora, né? As pessoas parecem que esquecem o que o fundo entregou. Imagina que você está em qualquer fundo de papel que agora está sofrendo. Mas olha para trás, veja o histórico que você já recebeu até aqui. Nada fica alto para sempre, seja em cotação, seja em dividendos, tá bom? Então, é normal que um fundo de tijolo tenha vacância e ele diminua a renda durante o período. E é normal que, se ele tiver 100% preenchido e tudo, que as rendas sejam bem interessantes, tá? Todo fundo tem alguns problemas pontuais, entre aspas, né, que eles passam, mas isso é cíclico, né? Enfim, vamos à frente aí. Que o fundo tenta demonstrar exatamente isso, ó. O IGPM, na época, ó, 21%, enquanto o IPCA teria sido 3%. IPCA e o CDI estariam convergindo aí para 3%. Então o fundo conseguiu aproveitar todo esse momento naquela época aí, ó, e navegou bastante sobre isso, ó. Se entendermos esse racional, é totalmente esperado que em momentos pontuais de deflação o fundo esteja sujeito a entregar pontualmente retornos abaixo de 1%. Mas no acumulado, esse rendimento tende a ser igual ou melhor do que 1%. Considerando os últimos 12 meses, o fundo está com 16% aí de entrega, né? Em 2022, a meta de inflação é de 3,5%, com teto de 5%, porém o IPCA até setembro estava em 4,39%. Nesse cenário, o fundo está entregando um dividend yield de 1,3% em média, com ganho real de 6,52%, ou seja, ele bate esses 4,39 mais 6,52 livre. O resultado acumulado do fundo está em linha com o mandato da carteira. O mais importante é deixar claro que não houve nenhum evento com perda dos fundamentos do fundo. A carteira está 100% adimplente, não tem problema aí de inadimplência. Aqui a gente vê a DRE do fundo. O fundo cobra de taxa 0,20% de administração, 1% de gestão, e aí é o problema de vários fundos que têm esse tipo de performance. Ele está o tempo todo falando de GPM, IPCA, aí me coloca uma performance de 100% do CDI. Poxa, isso aqui para mim é algo... Se você tiver muito dinheiro, poxa, eu tenho 100 milhões, vai lá e compra tudo de Tesouro Selic, você vai bater 100% do CDI, sabe? Então, assim, eu acho isso aqui... É até pesado o que eu falo. E não é com sentido de depreciar, porque eu tenho fundos indexados nisso aqui também e fico chateado. Mas para mim isso aqui chega a ser... Eu evito falar para não pegar pesado demais. Mas para mim isso aqui chega a ser abusivo, tá? Para não falar palavras mais pesadas. Então eles têm uma taxa de performance de 10% do que exceder 100% do CDI. Para mim isso aqui não cola. Vocês colocam 10% do que for 101% de CDI, 105% de CDI, CDI mais 1, CDI mais 2, sabe? Beleza, mas isso aqui para mim não fico satisfeito. Vamos ver na prática o que todas essas taxaiadas representam para o fundo, tá? Lembrando que setembro o fundo receitou 9.800.000, sendo que a imensa maioria foi só juros, quase não teve correção monetária, e o dinheiro parado em caixa rendeu 431 mil, e os FIIs que ele possui 278 mil. E o fundo teve como despesas 1.333.000 e mais provisionamento de custos de 876 mil. Provavelmente esses provisionamentos aqui, ó, são dinheiro que ele vai reservando para quando paga a performance, acredito eu. Vamos somar aqui o que esses 1.333.000 representam, tá? Como ele não deixa claro se isso aqui é ou não performance, eu vou deixar de fora. Não tem como a gente ter certeza. Então vamos lá. Lembrando que 15% seria o meu limite. Então, ó, 1.333 vezes 100 dividido por 9.857. Então, em setembro, as despesas representaram 13,52%. E se esse valor de baixo for realmente performance, o fundo está começando a extrapolar os 15% que eu reputo ser aceitável aí. Aqui a gente vê a composição do portfólio do fundo. Hoje, 90% do portfólio do fundo está alocado diretamente em CRIs. O que é CRI, Amu? CRI é um certificado de recebível imobiliário. É uma dívida do setor imobiliário que o fundo pega essa dívida e espera receber essa dívida, né? Ele antecipa esse valor aí para quem fez a venda dessa dívida. Ele tem quase 7% em FIIs e atualmente tem 3,2% em caixa. As subordinações das suas cotas, né, quando tem subdivisão, hoje 46% são de cotas seniors, 39% de cotas únicas. As seniors são as mais seguras.
E as mezaninos mais 1%, e ele tem, entre aspas, tá, apenas 15% de cotas subordinadas, que traz um maior risco aí para o fundo. Então, entre aspas, apenas 15% são de maior risco em termos de preferência na hora de recebimentos. O fundo tem ali 33% ali de seu portfólio indexado ao setor corporativo, 25% a multipropriedade, que é um setor bem arriscado. Ele vai ter mais 18% em loteamento, que é arriscado, mas eu não considero sendo altamente arriscado. 13% a incorporação e vários outros segmentos que ele também atua. Hoje, a carteira do fundo média, a carteira média tem inflação mais 10, sendo que ele tem ali IGPM mais 10, IPCA mais 10,38, INPC mais 9, CDI mais 7, duration médio da carteira de 2,6 anos, para mim isso aqui é bem importante, e o LTV médio da carteira é de 43% também. O que é o LTV, Amu? LTV do inglês Loan to Value, é o que ele tem de garantias frente ao que ele emprestou. Basicamente, é como se ele tivesse R$ 43,00 de dívida a cada R$ 100,00 de garantia do fundo aí. Os indexadores aqui da carteira. Então, ele tem 85% da carteira hoje indexada a IPCA. Tem um percentual bem pequenininho a IGPM, quase irrisório a CDI e também quase irrisório a INPC. E quase que a totalidade do seu portfólio é protegido contra deflação. Então, se não tivesse essa proteção contra deflação, como ele mesmo disse lá atrás, provavelmente os recebimentos poderiam ter vindo zerados. Vamos à frente aí. Aqui a gente vê que é um fundo que já tem o seu bastante diversificação geográfica, presente em quase todo o território nacional, com apenas alguns setores, alguns estados do Nordeste, Espírito Santo, alguns aqui da região Norte, e Mato Grosso do Sul. Então, sim, ele tem presença em quase todo o território nacional. Sua maior exposição, o Sul representando 30%, Sudeste 25%, Nordeste 7%, Centro-Oeste 17% e região Norte 4%. Outro ponto interessante aqui é a quantidade de ativos internos. Então, esse fundo começou apenas com 11 ativos. Hoje, ele já possui 55 ativos internos e já tem presença em 16 estados. Então, tem diversificação geográfica e diversificação por quantidade de ativos. Isso para mim é muito positivo, né? Vamos à frente aí. Aqui é um dos pontos que me chama a atenção também muito positivamente no fundo. Eu procuro investir hoje em ativos que não tenha alta exposição. Então 10% é o máximo que é aceitável, inclusive é regra da CVM, mas eu procuro ativos hoje que tenham uma exposição aí a 7, 8% no máximo. E a gente vê o ativo que ele tem maior exposição aqui, ó, esse Hope, de 5,28% do portfólio. Ou seja, se acontecer alguma coisa muito grave, isso aqui vai representar apenas 5% do portfólio. Então, sim, de uma certa forma é algo que traz mais uma tranquilidade, né? Agora, cuidado quando você observa esse tipo de coisa. Por quê? Se você observar bem, aqui embaixo tem outro Hope, ó. Então, o Hope, ele tem aqui 5,28%, ele tem ali mais 2%. Ou seja, é 7% aí. Então, fique atento e olhe nesse sentido, porque senão você pode estar sendo induzido a erro, né? Então, cuidado, porque tem aqui, ó, GPKA, GPKB, mas o devedor é esse GPK, né? GPK2. Então, tem que ficar atento aí, apesar de ser tranches distintas, são os mesmos devedores, ó. Então, 3%, com mais quase 3, né? 6, com mais aqui 2, 8. Então, tem que ficar atento com esse tipo de situação aí. No geral, segundo a gestão, né? Tá tudo 100% adimplente aí, não tem problema. E aqui, alguns, eles trazem a razão PMT e a razão de saldo devedor. Então, o que era esperado, o que eles estão, né? E a gente vê que ele tá bem acima das faixas na sua maioria dos seus ativos, o que traz uma certa tranquilidade também, né? Vamos à frente aqui. Aqui é só um pedaço da página. Essa página aqui dá 1,5 página de ativos e eu só trouxe a página, né, metade da primeira página aí. Aqui a gente vê o restante da página e a gente vê que os percentuais já são bem menores, né, o 0,19 e tal. A gente vê que, no geral, o fundo tem muitos ativos, tem uma exposição a muitos devedores, né, o que, novamente, me traz uma certa tranquilidade. Eu vejo isso com forma muito positiva, tá? Vamos à frente aí. Então, pessoal, o que eu tinha para trazer a respeito do DEVA são somente essas informações. Por favor, vá lá no nosso canal secundário, o canal Amu Dicas, inscreva-se e ajude-nos a chegar a 1000 inscritos e monetizar o canal. É de graça, não custa nada e você ajuda o amiguinho. Muito obrigado a todos vocês que colaboram. Nós temos presença em várias outras mídias, os 3 canais estão lá. E vá lá e se inscreva, siga, sabe? Ajude a gente a crescer nessas outras plataformas. Facebook, Kawaii, TikTok, Instagram. Então, muito obrigado a todos vocês que dão essa força aí e ajudam o crescimento do canal, tá? Vamos à frente.
Nesse vídeo aqui eu vou pedir, por favor, deixa o like, comenta e compartilha e diz aí para nós. E aí, você tem cotas desse fundo imobiliário? Você é cotista desse fundo? Você investiria em cotas desse fundo aí? Comenta para nós aí que seu comentário é muito importante. Eu não sou cotista desse fundo. Na época eu fiquei optando entre ele e o DEVA, e acabei entre o HCTR e o DEVA, e acabei optando pelo HCTR porque ele era mais agressivo, né? Então, assim, não tenho esse ativo, não tenho interesse de ter, mas entre ele e o HCTR, eu acho que esse ativo ele é menos arriscado que o HCTR. É um ativo de risco também, mas é um ativo que, numa carteira diversificada, na minha humilde opinião, ele cabe tranquilamente em uma carteira diversificada. Não sou cotista, não tenho interesse de ser, mas isso não significa que ele seja ruim. E também não significa uma indicação de compra, venda ou manutenção do ativo. Por favor, compartilhe o vídeo, ajude-nos a levar conhecimento e educação financeira a mais pessoas, inscreva-se no canal e ajude-nos a chegar a 15 mil inscritos, torne-se membro a partir de 10 centavos por dia, e se quiser nos ajudar a tirar uma certificação CEA ou fazer uma doação para o canal, o Pix, amuinvest@gmail.com, qualquer valor doado será muito bem-vindo. Eu vou ficando por aqui, vou deixar passando alguns slides a respeito desse fundo imobiliário e eu espero encontrá-los nos próximos vídeos. Fiquem todos com Deus, tenham um bom dia, uma boa tarde, uma boa noite e fui!